Olá, amigos da TV Justiça, está no ar mais uma edição de Justiça em Foco. Você já sabe, é um programa que leva você, cidadão brasileiro, até o dia a dia dos tribunais de justiça de todo o país. O nosso convidado de hoje é o desembargador Vítor Barbosa Lenza, presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, com quem nós conversamos agora para sabermos um pouco da realidade, o dia a dia daquela corte. Desembargador, antes de mais nada, agradeço a sua presença aqui nos estúdios da TV Justiça, atendendo o nosso convite. Para mim também é muito honroso estar aqui na minha própria casa. Obrigado, desembargador. Começando falando a respeito da carreira do presidente do Tribunal de Justiça goiano. Vamos ver a reportagem? Vítor Barbosa Lenza nasceu em Vianópolis, em Goiás. Concluiu o curso de Direito em 1967 e começou a advogar no interior do estado. Em 1968, passou em 2 concursos públicos, para delegado de polícia e para o Ministério Público de Goiás. Escolheu a Academia de Polícia. Aos 28 anos, ingressou na magistratura, função que exerceu durante 20 anos. Em 1986, foi o responsável pela instalação do Juizado de Pequenas Causas em Anápolis, onde também atuou como professor na Faculdade de Direito da cidade. Foi corregedor e presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Em 2011, assumiu a presidência do Tribunal de Justiça de Goiás. Desembargador, nesse período na TV Justiça, com quem conversamos com advogados, promotores, magistrados, em comum, normalmente, a paixão pelo direito. O que não é comum é a decisão nessa fase da vida em que se tomam os rumos na hora de fazer um vestibular. Mas parece que no seu caso, embora seu pai fosse maestro, essa decisão já foi bem anterior, não é isso, desembargador? Realmente o meu pai era o maestro Ângelo Lenza e ele preparou-me para a magistratura aos 14 anos. Era comum ele receber os seus amigos para as tocatas em casa e ele então dizer: esse é meu filho Vítor, vai fazer academia de direito e vai ser magistrado. Aquele termo, inclusive, era um pouco estranho para mim, porque eu conhecia juiz de direito. Sabe por que é magistrado? Só é juiz, meu filho. Só é, mas por que o senhor não fala corretamente? Não, o costume europeu é o tratamento genérico. Ele era italiano, então usava magistratura e magistrado. De modo que, felizmente, eu não tive as dificuldades naturais que todo adolescente tem. Dizer, bem, o que eu vou ser quando eu crescer e coisas semelhantes assim. Eu sabia perfeitamente que ia para a magistratura. E, inclusive, quando eu fui para a Faculdade de Direito, é uma situação curiosa, porque lá, já desde o primeiro ano, os meus colegas me cognominavam de desembargador. Já no primeiro ano? No primeiro ano. Então, a gente teve sempre uma familiaridade grande com a magistratura e eu confesso, eu adoro a magistratura. Estou na magistratura já há 42 anos e, felizmente, consegui chegar à presidência do Tribunal de Justiça, iniciando os meus trabalhos nos idos de janeiro de 1970, para instalar uma comarca no Bico do Papagaio. Quer dizer, naquele tempo, Goiás era inteiro, depois que foi dividido em estado do Tocantins. Então, Araguaína, esses dias conversando com a minha colega Jaqueline, que é presidente lá, eu disse: como é que está a minha antiga paróquia? Ela falou: olha, foi uma instalação feliz, porque não se passou tantas décadas assim, e hoje uma comarca que você instalou, era só você lá como juiz, hoje é uma terceira com 13 juízes. De modo que isso me enche de alegria, de satisfação, porque a gente, sem perceber, está fazendo história. Nunca que eu pensei que eu indo para uma comarca que ficava a 1.200 quilômetros da capital, que aquilo fosse importante para alguns anos depois, quando eu já estivesse praticamente saindo da carreira,
eu pudesse lembrar aquilo como uma grande glória. Agora, desembargador, eu vou voltar um pouquinho no tempo. Nós temos um interregno nessa carreira em direção à magistratura, que é o período na Academia de Polícia Civil, quando inclusive foi um dos primeiros da turma. Como é que foi esse período, desembargador? Foi uma experiência muito interessante, porque eu fiquei num regime de semi-internato na Academia de Polícia e recebia já um meio salário de delegado, era uma espécie de uma ajuda-bolsa, porque o curso que foi realizado em 11 meses, nós tínhamos que complementar não só a passada no concurso, como também passarmos no curso com a média mínima 7. E durante esse período, considerando que nós já recebíamos, nós atuávamos nos plantões e tudo mais. O certo é que, após concluir esse período, eu fiquei ainda mais um ano, titular da 4ª Delegacia Distrital de Goiânia, quando eu resolvi prestar concurso para o Ministério Público e também para a magistratura. Então, optei pela magistratura, porque vi que era a minha carreira, em que pese eu ter sido também no concurso para o Ministério Público. E, realmente, tivemos a oportunidade de termos grandes realizações e grandes satisfações como magistrado. Desembargador, um ponto também específico é com relação à implantação do juizado de juizado de pequenas causas na cidade de Anápolis, quer dizer, é uma iniciativa que foi pioneira num período em que surgia essa ideia pautada pelo princípio da economia processual e um atendimento mais sério para o cidadão. Como é que foi, desembargador? Em 1987, eu instalei o primeiro juizado de pequenas causas em Anápolis. Aquilo para mim foi uma grande realização, porque eu tive a oportunidade de colocar na prática, de uma forma institucional, aquilo que eu já vinha fazendo de uma forma não oficial. Desembargador, nós temos uma realidade específica em cada unidade da Federação sobre as quais nós conversamos sempre aqui no nosso programa. Hoje nós vamos passar, antes de mais nada, uma reportagem, antes de continuarmos com a nossa conversa com o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, a respeito do estado que é a capital do piqui, da pamonha e das duplas sertanejas. Com 6 milhões de habitantes, o forte da economia goiana é a agropecuária, com destaque para a produção da cana-de-açúcar, milho e soja. A capital, Goiânia, concentra a maior área verde por habitante do Brasil. Uma das cidades mais visitadas do estado é Pirenópolis. Seus casarões e ruas de paralelepípedos são um retrato da história arquitetônica de Goiás e do país. A culinária também é um dos traços marcantes da região. Piqui, pamonha e o famoso empadão goiano enchem a mesa dos que apreciam a gastronomia local. A música sertaneja é destaque nacional. Bruno e Marrone, Zezé de Camargo e Luciano, Christian e Ralph, Leandro e Leonardo estão entre as duplas mais famosas do país. Um dos maiores problemas do estado é o déficit habitacional, que hoje é de mais de 200 mil unidades. Outro grave problema é a violação dos direitos dos idosos. De acordo com o Ministério Público Estadual, os 35 abrigos de Goiás não oferecem tratamento adequado para uma grande maioria de idosos com problemas mentais. A falta de estrutura e de profissionais fere o Estatuto do Idoso. Desembargador, a cultura do Centro-Oeste é muito característica, cada estado tem características próprias, mas eu tenho a impressão que, de certa forma, ela é pouco conhecida. Eu vou utilizar um exemplo pitoresco. Todos talvez já tenham ouvido falar do piqui, mas acontece que, de vez em quando, alguém de outro estado do país morde aquela frutinha e tem a surpresa dos espinhos. Isso acontece um pouco com a cultura goiana, as pessoas ouvem falar, mas, na verdade, desconhecem a cultura dessa região. O estado de Goiás, ele recebeu uma influência muito grande da culinária mineira, mas nós temos lá algumas plantas, alguns frutos típicos que caracterizam o estado, tal como o piqui, que no meu entendimento é uma delícia, e nós temos outros frutos ou palmináceos
bastante interessantes e gostosos, como a guariroba. Eu confesso que, se chegar hoje na minha casa, nós temos lá congelado lá pelo menos umas 6 feituras, ou de piqui ou de guariroba. Então, são coisas muito típicas que, sempre que a gente recebe colegas de outro estado, a gente prepara alguma coisa mais típica da culinária goiana, que é sempre muito bem aceita. Em Goiás, por exemplo, que é a nossa antiga capital, nós temos lá como uma grande tradição o bolo de arroz famoso e também o empadão goiano, né? Que Marcelo Barra até canta e decanta o empadão goiano e ensina no seu modo de cantar como se faz para produzir um empadão goiano dentro dos nossos padrões, que são tão apreciados e uma delícia. Desembargador, a gente tem que falar de coisa ruim também, né? Então vamos lá. Os problemas, nós vimos inclusive há uma questão habitacional dentro da realidade do Estado. Quais as perspectivas de resolução? O que pode ser feito? Como é que o senhor encara isso como cidadão, além, claro, de membro do Poder Judiciário? Muito se tem feito nesse sentido. Esses programas, inclusive, não só do governo federal, mas também por iniciativa do próprio Estado de Goiás e da Prefeitura, têm criado bastante possibilidades de que a pessoa que tem o seu lote possa construir dentro de um sistema de pacotes que são oferecidos a estas pessoas de materiais para construção, e são feitos em uma forma muito tradicional e característica goiana, que são os mutirões. Faz-se o embrião e depois os famosos puxadinhos vão se ajeitando e tal. O certo é que há uma preocupação não oficial, mas não só oficial, mas também uma preocupação da nossa gente e da cultura e da bondade que caracteriza o goiano, no sentido de ajudar, participar nos finais de semana. Então, isso realmente muito bem caracteriza o estilo de irmandade, cordialidade e até o estilo cristão do goiano. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. O nosso entrevistado de hoje é o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Vitor Barbosa Lenza. Justiça em Foco volta dentro de instantes, não saia daí.